Olá, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Hoje eu vou falar para você sobre família. E a nossa referência bíblica está no livro de Salmos, capítulo 127, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém? Até o versículo 3. Amados do Senhor Jesus, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, a história da minha família. Eu nasci no interior do Amazonas, e cheguei em Manaus com 17 anos. E comigo veio minha família, minha mãe e meus irmãos. Então, a gente que é do interior, os membros da família estão sempre muito próximos, pelo menos na minha família. Nós temos aquela casa, às vezes grande, mal dividida, com a sala e um quarto grande, onde todo mundo dorme junto. Então, eu vivi junto com a minha família até os 18 anos, quando me casei. Aliás, até depois de me casar um pouco, ainda fiquei na casa do meu pai. Só depois de mais aproximadamente um ano depois de casado foi que eu saí. Então, a minha convivência com a minha família era muito próxima. Eu tomei conta de quase todos os meus irmãos. Ajudei minha mãe a criar os meus irmãos. Mas depois casamos, crescemos, casamos e cada um ganhou seu rumo. Cada um foi trabalhar na sua profissão e passamos um tempo assim, um pouco mais afastados. O tempo passou, em 2000 faleceu meu irmão mais novo, dos homens. E foi uma dor muito grande para nós, porque meu irmão faleceu de um acidente absurdo que é muito difícil de aceitar. Uma pessoa jovem, inteligente, uma pessoa do bem, e de repente ser morto assim por um acidente doeu muito, mas muito mesmo, em cada um de nós. Em 2004 faleceu nosso pai de câncer. E nos últimos 2 meses do falecimento do meu pai, eu trouxe ele para casa e cuidei dele, já em estado terminal. Irmãos, confesso para vocês que é muito difícil você cuidar de uma pessoa, você vê a pessoa sofrendo ali do seu lado e você poder fazer muito pouco. Por que eu estou falando isso? Porque estamos passando pela pandemia do coronavírus e eu tenho visto, tenho conversado com muitas pessoas que estão passando por uma situação semelhante. Não é câncer, é corona. Estão vendo seus familiares morrendo de corona na sua frente, sem poder fazer quase nada. É uma dor que você não pode explicar. Eu cuidava do meu pai, e meu pai tinha uma sonda, ele usava uma sonda, e aquela sonda, de vez em quando, obstruía, eu tinha que tirar. Irmãos, eu via a dor do meu pai, e eu tirava aquela sonda cantando, as lágrimas escorrendo, e eu cantando, para ele não saber que eu estava apavorada, desesperada e sofrendo junto com ele. Infelizmente, perdemos nosso pai. Quando foi em 2016, perdemos a nossa mãe. Nossa mãe sofreu um AVC e faleceu. Passou 46 dias em coma, mas infelizmente veio a óbito. E eu me lembro que no dia do falecimento da minha mãe, nós conhecemos uma parte da família que até então estava oculta. Nem sabíamos que essas pessoas existiam. Mas nesse dia, por incrível que pareça, essas tias todas apareceram.
vieram minhas tias, duas das minhas tias, tia Ilza e tia Nazaré de Codajás, e ficaram conosco durante todo o tempo do coma da minha mãe. Isso foi um conforto muito grande para nós. Mas no dia do falecimento da minha mãe, a minha tia Raimunda disse: eu espero que vocês não se separem. Eu espero que a morte da mãe de vocês não separe vocês. E aquilo ficou na minha cabeça. O tempo passou. Quando foi agora, na época do corona, a minha filha veio me buscar e me levou para o sítio. Nossos pais deixaram um sítio para nós. E ali me confinaram naquele sítio. Confesso para vocês que foi muito difícil os primeiros dias. Eu passei aproximadamente uns 15 dias assim, meio aturdida, porque eu, acostumada na cidade, né, me tornei urbana e gostava muito de shopping. Eu me sentava, ia para o shopping, Amazonas Shopping, me sentava no Café Expresso, ficava ali tomando café expresso, só vendo o movimento do shopping para lá e para cá, andava nas lojas. Então, meu passatempo principal era esse. Quando não estava trabalhando, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, sempre fui uma mulher de muito trabalho. Mas quando não estava trabalhando, meu passatempo era esse. E de repente eu me senti ali naquele sítio, num ambiente totalmente diferente, e foi então relembrar a minha infância. E fui reconstruir uma nova vida ali no sítio. A primeira atividade que eu passei a exercer foi cuidar dos porcos. Eu comecei a limpar a casa dos porcos, comecei a dar banho nos porcos e até conversar. Tinha um porco grande lá chamado Frederico Landrace, enorme, e eu fiz do Landrace o meu bichinho de estimação. Mas o interessante disso tudo é que foi o carinho dos meus irmãos. A vontade que eu tinha era de voltar para minha casa. Eu queria estar na minha casa, no meu conforto de sempre. Mas o carinho dos meus irmãos, o cuidado dos meus irmãos para comigo, eu confesso que acabou com o tempo. Eu parei de sentir vontade de voltar para minha casa. De tão cuidada que eu sentia, que eu me sentia. Interessante, depois de velha, a gente passa a ser cuidada pelos outros, a gente passa a ser mandada pelos outros, né? Praticamente dominada, e obedece. Eu obedecia. E então, assim, de repente eu me vi numa casa com os meus irmãos e me lembrava muito da minha infância. Estávamos juntos outra vez, numa mesma casa, fazendo coisas diferentes do que fazíamos quando era criança, porque hoje somos todos adultos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que enquanto vivemos um momento muito turbulento, em que as famílias se degladiam, em que as famílias são obrigadas a ficar juntas, mas muitas vezes essas famílias acabam entrando em choque e se destruindo. E nós vemos que o feminicídio aumentou muito nessa época. O estupro aumentou muito, a violência aumentou muito. Na minha família foi diferente. Na minha família nós passamos a nos amar muito mais. Quer dizer, a praticar aquilo que já existia dentro do nosso coração. Porque na minha família tem algo muito importante, que é o respeito. Nós nos respeitamos muito. E eu faço questão de conservar esse respeito no nosso meio. Eu sou professora. Aliás, eu e minhas irmãs somos professoras. Então eu entendo assim, que todo ser humano merece respeito, independente da idade. Seja criança, adulto ou idoso, merece o mesmo respeito. Então o respeito com o qual eu quero ser tratada
eu faço questão de tratar as pessoas. Uma coisa que eu faço muito na minha vida é observar a minha língua. A palavra de Deus já diz que a língua é um dos menores órgãos do nosso corpo, mas ele pode causar grandes incêndios. Então, até quando vamos chamar a atenção de uma pessoa, nós temos que chamar a atenção dessa pessoa com carinho e com respeito. Chamar a atenção, educar, não significa de modo nenhum ofender. Muito pelo contrário. Então, o adulto somos nós. Somos nós que temos nas nossas mãos a direção, o volante das vidas das crianças e dos jovens. A sabedoria está conosco. Nós já tivemos tempo e idade para adquirir sabedoria e para saber administrar. Se não sabemos administrar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, está faltando sabedoria. E a palavra do Senhor diz que quando falta sabedoria, nós temos que buscar em quem? Em Deus. Então é assim que nós nos tratamos. É assim que eu trato os meus irmãos e que os meus irmãos me tratam. Todos os meus irmãos até hoje, meus sobrinhos, todos me chamam de Mana, tia Mana, carinhosamente. E eu trato os meus irmãos, os meus sobrinhos, por meu amorzinho. Geralmente eu chamo cada um deles de meu amorzinho. Quando vou me dirigir a eles, eu digo meu amorzinho, e aí eu falo o que quero. Então, mas o que eu quero falar para vocês é dessa experiência boa que aconteceu nas nossas vidas. Dessa demonstração de afeto, dessa demonstração de união. Quando chega no final de semana, a maioria corre para o sítio. E ali o sítio fica cheio. Ô, família linda é a minha. Sinceramente, eu sou muito agradecida a Deus pela família que o Senhor me deu. Pelo cuidado de uns para com os outros. Então, a nossa família na pandemia se fortaleceu muito, porque a separação que existia entre nós estreitou-se. Aprendemos a ficar mais perto uns dos outros e aprendemos a curtir a presença uns dos outros. E quando alguém não vai, a gente sente falta. Poxa, onde está o fulano? Por que ele não veio? Então, amados, o que eu quero dizer para vocês é isso, a importância da família. Eu quero falar da família e dizer para vocês como a família é um projeto de Deus que nasceu no coração de Deus e que cada um de nós precisamos preservar esse projeto de Deus chamado família. Precisamos aprender a amar verdadeiramente a nossa família. Tratar a nossa família com carinho e com respeito que cada membro merece. Amém? E que cada um, aquele que não tem dado à sua família o carinho, o tempo, o respeito, o amor, a ajuda, aprenda a fazer isso. Sua família merece. Não deixe a família morrer. Amados, não deixe a família morrer. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, tem lutado incessantemente pela destruição da família. Mas não podemos deixar que isso aconteça. Então vamos preservar a nossa família, vamos cuidar da nossa família, vamos ser amigos da nossa família. Vamos estender as mãos para a nossa família. E eu agradeço muito o carinho dos meus irmãos, o carinho da Adelita, o carinho do Francisco, o carinho da Dulce, da Cimei, do Antônio, dos meus sobrinhos. São tantos aqui que não dá para enumerar todo mundo aqui, para nomear todo mundo nesse vídeo. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha família e digo para você que pertence à minha família, para você que chegou depois, para você que é família, que não é de sangue, os esposos das minhas sobrinhas, as cunhadas, que vocês são tão importantes
quanto qualquer um membro da nossa família que amamos vocês. E eu agradeço muito a Deus pela família que o Senhor me deu. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre essa família. Em nome de Jesus.